aventureiros, bem-vindo à Taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e poucas coisas me causam mais medo do que um Doberman morto-vivo. Aqui é Matheus dos Santos e será que dá pra matar zumbi rolando dado? Aqui é Monique Alves e eu gosto mais do Chris do que do Leon. Puxe uma cadeira, compre uma bebida aqui hoje. O papo é Resident Evil. Mas isso depois dos e-mails. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. E aí, Bardo, muito divertido o cast com os padrinhos, não? Excelente, Taverneiro, não tem do que reclamar dos nossos padrinhos não, cara. Os caras são muito fodas. E aqui fica o convite, galera. Se vocês curtiram o cast, querem fazer parte da taverna, é muito simples, né, Taverneiro? Muito simples, acompanhe a gente, dá uma olhadinha aqui no link aqui embaixo para você participar dos nossos padrinhos. Tem recompensas e tem até, Bardo, até sorteio de miniaturas exclusivas, cara. Nem me fala, cara. Recebi essa semana a foto que o Jonathan Knopf, o cara que ganhou o Bardo, a primeira miniatura que nós sorteamos, ele tirou várias fotos com o Bardo, mandou pra nós. Vai entrar na página do Beholder essa quinta-feira agora, juntamente com esse cast que tá saindo do forno. Recompensa que não falta, galera. Pra vocês terem ideia, os padrinhos de R$30 ou mais, eles ganham todo mês uma aventura, um item mágico, alguma coisa que a gente faz aqui para eles poderem usar nas suas próprias mesas. Então, se você tá precisando de ajuda com aventuras prontas, com personagens, com dicas, aqui a Taverna do Beholder Cego é o seu lugar. E se você quer um conselho, padrinho de 30 mangos, vale muito a pena. Você ajuda a taverna, é uma saidinha que você deixa de fazer aí, um cineminha que você deixa de ir a mais aí, cara, e você pode compartilhar aí emoções, pode jogar mesas comigo, com o Taverneiro, com os outros padrinhos. Cara, vai rolar uma mesa de GURPS Suppers e eu sou um esquilo hiperativo, velho. Não é só isso, Bardo. Você tem o contato comigo e com o Bardo aqui no Telegram, cara. Nosso grupo secreto da taverna no Telegram. A gente te chama lá e você direto tem contato com o Bardo, com o Taverneiro e até com a Prix. É isso mesmo, galera. Eu queria agradecer aqui primeiramente o Olavo Montenegro de Souza, o Matheus Belo, o Almir Rodrigues, a Emília Yamamoto, o Amarílio, o Thiago Gomes de Miranda, o Alderico Dias Soares Jr., o Giovanni Vicente, o Thalisson C. Torres, Marconi Ellis Brandi Charmone, o Rodrigo Ambrosio Fock, o Wesley Lube Neves, o Pedro Henrique Rosa, Fernando Monteiro, o Alexandre Takaoka, grande Taka, caçador de fantasmas, Cláudio Klein, o Bruno Gregório, André Dorte dos Santos, o Pedro Rossini, e Yuri Travalim, o Eric Luiz Grenteski, Bruno Pelisson Marques, o Douglas Jackson Almeida Silva, Tiago Emílio Marques Machado, o Anderson Souza, Andressa Bussetti Martins, o Carlos Augusto Francisco Martins, Luiz Felipe Braga da Silva e o Mikael Bissoni. Bem-vindo ao grupo, Mikael. Entrou agora, cara, seja muito bem-vindo. Espero que você se divirta na sua estadia na taverna, cara. Cara, muito obrigado vocês, padrinhos, que apoiam a nossa causa, apoiam o RPG e sejam sempre bem-vindos à nossa taverna, né, Bardo? Com toda certeza. Galera, eu não posso deixar de falar pra vocês uma coisa muito legal que tá ocorrendo no grupo. Tá rolando muitas dicas, tá rolando muito conversa sobre Star Wars. Nós estamos pensando em fazer altas mesas. Vai rolar mesa de Tormenta, vai rolar um monte de coisa. Então, sério, cara, se você pode ajudar a taverna, vem, faz parte do nosso grupo. Você não vai se arrepender. E outra, Bardo. Depois não adianta ficar chorando. Ah, eu não acho mestre. O Bardo direto mestra mesas pros nossos padrinhos aqui, cara. Cara, eu adoro fazer isso e já tem padrinho chorando porque sabe que vai morrer esse final de semana na mesa, sabe que vai dar wipe, tá todo mundo triste e é aquela síndrome de Estocolmo. Todo mundo sofre na mão do Bardo, mas não vive sem a minha mesa. É, e tem outra, galera. Logo vai ter as miniaturas especiais. A primeira miniatura foi do Bardo. Eu vou dar spoiler, Bardo. Ah, não vai fazer isso. Não fala qual que é a próxima miniatura, pelo amor de Deus. A segunda miniatura é a do Taverneiro em seus tempos áureos ali como guerreiro. Puta, cara, que massa. Taverneiro, sério, ficou top já a miniatura. Já está vindo pra cá diretamente dos Estados Unidos. Galera, é uma miniatura personalizada. Você só vai encontrar uma delas, feita especialmente pra taverna e da
recado de carinho para um dos nossos padrinhos que vencer aí o sorteio. E nosso sorteio geralmente é realizado em um evento que nós fazemos aqui na nossa cidade de Londrina, ou dependendo, se você quer convidar a taverna para o seu evento, por favor, contato@beholdercego.com. E o mesmo e-mail você pode enviar pra gente aqui com algumas perguntas e dizendo o que você achou ou não achou do cast. E não é só isso não, Bardo, a nossa miniatura é tão exclusiva, gente, que nem eu e nem o Bardo tem. É isso mesmo. E agora, taverneiro, eu vou falar de outra coisa exclusiva, o sorteio do Craftando que a taverna está apoiando, galera. Cara, isso é muito foda. Se você não prestou atenção em tudo que a gente falou até agora, para, porque isso é muito foda. Bardo, explica aí certinho, porque tem gente com muita dúvida de como participar desse sorteio. Como que é que o nosso ouvinte participa de um sorteio do Craftando, das cartas de magia, Bardo? Galera, é muito simples. Você vai lá na nossa página do Facebook, procura a publicação lá, tá? Meu, já no topo já. É um sorteio, tem trevo de 4 folhas dos dois lados. Curte a página da Taverna do Beholder Cego, marca 2 amigos nos comentários, curte a foto oficial que tá ali, já é facinho. Compartilha o post em modo do público e você não pode marcar celebridades ou marcas, tá? É amigos mesmo, é brothers, caras que jogam e vão estar com você aí na parte de escudos, cara. Aí é simples, nós vamos postar o resultado dia 24 de maio. E outra coisa, gente, não é só compartilhar não. Faça parte mesmo do financiamento dos caras, porque vale muito a pena, cara. As cartas tão lindas. Cara, você olha assim, eu já faço parte, eu já tenho a minha garantida. Se você não tem ainda, se você quer contar somente com a sorte, conte, cara. Agora, se você tem a possibilidade, tem aí uns POs guardados e quer fazer parte também e ajudar o pessoal a fazer esse trabalho tão fantástico como essas cartas de magia, por favor, cara, ajudem os caras lá, ajuda esse financiamento, né? Não, Bardo? Com toda certeza, taverneria. Acabei de ouvir a Prix gritando lá da cozinha, cara, que o pessoal tem que curtir lá o Instagram da taverna e do pessoal do Craftando também. É isso aí, galera, é isso aí. A gente tem que dar um pouquinho... tem que ser um pouquinho difícil, né, Bardo? Pelo menos um pouquinho difícil, cara. O cara quer ganhar XP, ele tem que batalhar, não é não? É isso aí, taverneiro. E galera, você pode ganhar aqui no Facebook, nesse sorteio que eu acabei de falar. Ou você pode tentar no Instagram da taverna, tá rolando um outro sorteio, tá certo? Que você pode participar diretamente por lá. É só curtir lá, meu, é muito fácil, velho. Nossa, marca 2 amigos. Você tá de sacanagem, você não tá sorteando o meu não, né, Bardo? Ah, talvez seja o seu, taverneiro. Não vou dizer que não é, cara. Vá lá, galera, curta aqui no Face, faça todo esse trâmite que a gente comentou aqui no Facebook e também vai lá no Instagram curtindo a nossa publicação lá da taverna, curtindo a taverna e curtindo o Craftando, né, Bardo? É isso mesmo, siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter e no Facebook, galera, precisamos do seu apoio. E agora, Bardo, não é só nesses canais, cara, essa semana entrou no ar o canal do YouTube da Taverna do Beholder Cego. Ah, não zoa. Na verdade, gente, como todos os goblins decentes, o Goblin foi lá e postou antecipadamente da gente anunciar pra vocês aqui. Então o que aconteceu? Ele estreou antes da gente anunciar, entendeu? Cara do céu, acontece. Relaxa, acontece. Tá no ar, vai lá e curte rapidamente e começa a assinar nosso canal também, galera. Verdade, a partir do próximo, a partir desse cast que você está escutando aqui, do número 101, ele também vai estar disponível lá no YouTube. Mas não é só isso não, Bardo, lá tem o tanto pedido Beholder Play, cara. Puta, que massa, taverneiro. Nossa, galera, olha só que legal. Além de você pegar e sempre tem aquele problema, o que você está ouvindo aí? Podcast. Você não tem como apresentar a Taverna do Beholder Cego via podcast? Pô, é simples. Abre o YouTube e deixa tocando lá. Aí a galera não vai conseguir falar assim, pô, eu não conheço, não é muito difícil escutar essas coisas. Cara, vai estar no YouTube pra você escutar o cast. Não satisfeito, tem o Beholder Play, cara, que é onde o taverneiro vai dar altas dicas de movimentações, dicas de ataque, como funciona tal regra. Por quê? Tem muita gente com dúvida e a galera fica com medo de perguntar. Então, cara, você não precisa ter medo de perguntar. Você vai direto no Beholder Play, tá todas as dicas ali disponíveis pra você. É isso mesmo. Se você quer receber novas dicas e está com dúvidas de mecânicas, manda também aqui para contato@beholdercego.com. E taverneiro, além de tudo esses recados que nós demos, temos de também pegar algumas corujas de jeito aqui, cara, que elas estão povoando a taverna de um modo que eu nunca vi igual, né? É verdade, eu venho com o meu primeiro grifo aqui e é do Gian Andrade. Ele fala assim, Bardo: um pequeno garoto se aproximou de um grupo de aventureiros que voltava de uma longa aventura. Portava um cartaz que dizia mais ou menos assim: festa de comemoração
de 100 podcasts da Taverna do Beholder Cego. A princípio, a ideia de uma festa agradou ao Halfling, pois a sua experiência como ladrão indicava muitas moedas para serem roubadas. O Minotauro que carregava um kobold paraplégico amarrado nas costas. Caraca, cara, é triste, né, velho? É muito zoado, velho. É muito zoado. O Minotauro carrega um kobold paraplégico nas costas e amarrado, né? Com sua serenidade de monge, só pensava em desafiar os mais fortes da taverna. O Querin, bardo por fim, decidiu ir, pois alguém tinha que tocar na festa. Além de colocar rédeas nos dois encrenqueiros. Aí, bardo, dá um rival pra você aí, cara. Cara, não existe rival pra mim, cara. Eu sou muito foda, relaxa. Chegando ao local, atrasados como sempre, ficaram de boca aberta. Havia muito barulho e muita gente. Inacreditavelmente, tinha de tudo. Dragões, deuses, gigantes, demônios, etc. Parecia que todas as raças de Arton estavam lá. Não apenas Arton. Havia raças exóticas vinda de, quem sabe, outras dimensões. Quem sabe não, cara. Várias dimensões e universos, né, Bardo? Tá vindo um cast aí que eu não quero dar spoiler, galera, mas vai lidar justamente com essas dimensões aí, hein? Uma coisa era certa, a bebida não acabava. Os proprietários estavam realmente prontos para aquela festa. Festa que habitava centenas, talvez milhares de seres de diversos tamanhos. Ficou claro uma coisa, foi a maior festa já vista por aqueles aventureiros. Parabéns pelo cast número 100, que haja mais incontáveis edições. Pô, cara, obrigado mesmo, Jean. Cara, a gente fica muito feliz com essas mensagens que animam a nossa taverna, né não, Bardo? Com toda certeza, Jean, cara, sério, olha, do coração, é muito legal receber e-mail de vocês assim. Cara, eu acho que a gente nunca recebeu, taverneiro, um e-mail metendo pau na gente, cara. Quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho, ou quer dizer que a gente não tem haters. Se a gente tiver troll, a gente mata eles, a gente não dá alimento. Fica Troll tem medo dos nossos aventureiros, os trolls, tá ligado? É isso mesmo, cara. E Jean, cara, sério, olha, muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo à Festa da Taverna. Teremos mais festas porque a gente tem planos aí pra 200, 300, 400, 500, 1 milhão de casts. Então fica tranquilo, cara, que nós vamos fazer a parada dar sempre certo aqui e a taverna vai tocar o barco, né? É, Bardo, mas não é fácil não. Obrigado, galera, pelo reconhecimento. Obrigado, padrinhos. E você que não é padrinho, vá lá, procure. E você que não participou do sorteio das cartas, corre lá e participe. Mas antes disso, Bardo, ou ao mesmo tempo, bora pro cast. Bora pro cast. Thank you. Deep underground, in a top secret research lab, security has been breached. A deadly virus capable of contaminating the entire world has been released by Umbrella Corporation. Oh my god. We have to get out of this building. What was that? It's the brake! Nos meus áureos tempos de adolescente, eu adquiri um PlayStation 1 e eu lembro até hoje que tinha um jogo que todo mundo falava, que era um jogo que tinha mortos-vivos, tinha um zumbi, que você estava perdido no meio de uma mansão, no meio da floresta, e o próprio jogo começava com um tipo de um filme, onde os caras levantavam uma mão humana devorada. Cara, na hora que eu ouvi sobre isso, eu falei, meu, eu tenho que comprar. E eu tive a sorte de meu pai me levar pro Paraguai, galera, lá em Cidade do Leste, e eu cheguei na loja e falei assim, eu quero Resident Evil. E o cara falou, você quer a versão normal ou a versão do diretor? Todo mundo sabe que a versão do diretor é mais sangrenta, e eu não tive dúvidas e adquiri um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, cara. A minha história com o Resident é muito bizarra, porque foi assim, meu irmão falou assim, vem cá que a gente tem um jogo pra jogar esse final de semana, muito massa e tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza, eu era molequinho, né, pô. Daí sentei do lado dele lá pra jogar e tal, e daí eu quase morri de infarto, essa é a história. Mas pra conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Teteus e a Monique. Bem-vindo à nossa taverna, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado o convite aí. Qualquer coisa é só chamar, cara. Vamos falar desse joguinho aí, né? Que é só susto, zumbi, sangue, cabeça rolando, explodindo. Só, né? Nojeiras, gore. O Bardo já falou, o primeiro contato dele ali com o Resident Evil foi já no Paraguai. Inclusive, o Bardo poderia ter comprado o jogo e algumas pistolas, que se ele quisesse lá. Cara, naquele tempo eu nem pensava em matar zumbi dessa forma que eu penso hoje, viu?
cara. E vocês, quando vocês tiveram acesso ao primeiro jogo, ou quando começou essa paixão por Resident Evil? Bom, eu jogo desde 1997. Eu comecei pelo primeiro, inclusive. Foi o primeiro que eu joguei. E não era nem Director's Cut ainda quando eu joguei o primeiro. Não tinha nem saído do Director's Cut ainda. E foi amor à primeira vista quando eu vi aquela abertura live action com os atores e tudo mais. Eu achei aquilo incrível. Albert Wesker, Jill Valentine. Mas assim, tem muita diferença mesmo dessa parada de diretor e não diretor, ou era miguezão? Tem um modo extra na versão do diretor, né? Que é mais difícil e tudo mais desafiador. Mas o jogo básico é o mesmo. E tinha algumas cenas extras, né? Eu lembro que mostrava o cachorro no início da abertura do live action. O cachorro tomava um tiro e aparecia a cara do cachorro toda, tipo, destruída assim. Em versão Caraca, eu lembro disso aí, cara. Na normal não tinha. Quando aquele primeiro zumbi que você via no hall, e você entrava na salinha, ele tava comendo um corpo assim abaixado no corredor, ele virava assim, né, pra te olhar, tem aquela cena clássica, e depois na cena do diretor aparecia a cabeça do cara caindo assim, e rolava assim, tipo, toda a comida do lado, assim, só tirando isso do diretor também. Eu não sei se é uma parada da Armático ou uma limitação de gráfico ali, mas tipo, pô, tem que jogar de novo pra ver. Pô, cara, mas o controle tremia de uma forma, Taverneiro, que você recuava junto com o personagem, sabe, cara? Por isso que eu falo que eu morria do coração, pô. Eu não lembro, cara, se isso acontecia na Director's Cut ou não. A Monique, que é especialista nisso, vai me lembrar. Quando você tentava fugir pela porta da frente, aparecia um Doberman zumbi, ele avançava e você fechava a porta. Cara, quando eu comprei o jogo pra jogar no PS4 agora, o Doberman entra, maluco, e te mata, cara, porque você não aguenta matar ele ali não, meu. No remaster, né, no remake, né, no caso. Isso! É verdade. Tipo assim, vai sair não, desgraçado. É, cara, muito zoado isso. Eu também me apaixonei quando eu vi aquele live action, e acho que a parada da mansão e dos mistérios que fazem parte de Resident Evil, os puzzles, deixam tudo muito, sabe, gostoso, cara. É uma coisa que vai puxando você como se fosse uma linha, e você vai indo, quando você vê, você não olha pra trás e já não sabe mais que caminho tomar pra voltar, A sabe? gente estava muito acostumado com aqueles jogos de Super Nintendo, Mega Drive, jogo todo bonitinho, colorido. Aí você pegava a geração Play 1, os gráficos mais modernos, aquele live action, né, por causa do CD, que permitia ter agora vídeos maiores, né, músicas melhores gravada ali. Então você tinha todo aquele impacto. Então você tinha a sensação que você estava vendo um filme de terror e aquele climão de suspense, de solidão. Então foi muito foda a experiência na época mesmo, né? O próprio Alone in the Dark, ele não tem uns gráficos que te assustam, assim, né? Os bonequinhos chegam até a beirar o meio ridículo, assim. A textura deles não é assustadora dos inimigos e tudo mais. Então eu acho que o Resident Evil, ele veio numa boa hora, assim, onde já deu pra fazer um zumbi mais assustador pra época. Claro que hoje o gráfico é quadradão, é engraçado e tudo mais, mas na época aquilo era assustador, pô. Até hoje, na verdade, se você for jogar, por exemplo, o Director's Cut, você vai ficar morrendo de medo dos Hunters, por exemplo, deles arrancarem sua cabeça, de você tá correndo lá e de repente você não tá com a energia cheia, ele vai lá, arranca sua cabeça e hit kill, sabe? Isso é uma sacanagem, cara, sério. Concordo totalmente. Esses dias eu achei meio péssimo. Falei, pô, vou instalar aqui e tal, vou jogar lá na chácara, porque todo final de semana eu desço pra uma chácara onde a gente fica off de todo mundo digital, sabe? Não pega nem sinal de telefone, tá ligado? É uma maluquice. Ótimo lugar pra incomunicável. ser zumbi, né? Exatamente, é pra isso mesmo, né, cara? Daí eu falei, pô, vou pra lá e tal. Eu falei assim, vem cá, filho, vamos jogar esse jogo aqui com o pai, né? E, cara, a gente pagou a luz, tudo. Quem já teve a oportunidade de passar a noite na chácara e tudo, é silêncio absoluto, sabe? Tipo, não é igual cidade, assim, não tem luz no horizonte, nada, sabe? É uma chácara bem grande, assim. E, cara, vou falar pra você que eu passei um medaço jogando Resident Evil 1 lá. Pior que eu já esperava algumas coisas acontecerem, cara. É, mas não subestime o poder desse jogo até hoje. E você jogando o remake hoje, que é aquela versão que saiu em 2002 pro GameCube e que agora foi remasterizada há 3 anos, pô, aquilo ali é assustador pra caramba até hoje, assim, sabe? Aquele clima da mansão, dando uns trovões, assim, e o trovão reflete na sala principal, ali no salão principal da mansão. Pô, aquele jogo é absurdo, assim. Ele é perfeito. Eu acho que a definição de jogo perfeito é o remake do primeiro jogo. A definição de Resident Evil 1 pra mim é sai, sai, sai! Você fica toda hora vibrando o controle e tentando matar o zumbi em cima de você, colado. E meu Deus do céu,
que terror que é, cara. Nossa, chega a arrepiar, cara. Cara, Vocês também têm essas manias? uma coisa muito maluca que o Resident Evil trouxe, eu não sei se tinha outros jogos assim, se eu vou falar da minha experiência, mas uma coisa que ele trouxe é que, tipo, cara, não tinha bala. Isso, ficava sem munição, cara. O pior é que o pessoal reclama, porque não tem munição no Resident Evil. Eu termino sobrando, cara. Eu não sei de onde o pessoal fala que não tem munição nesse jogo. Pô, mas quando você tá jogando a primeira vez e você tava acostumada com... Claro, primeira vez. Tudo bem, você Cara, tava matando tudo, né? E você tava acostumado com um jogo que bala era tipo, sei lá, você tirava a bala do... Capim, você tirava do chão. Pegava do chão, tinha jogo que nem bala tinha, sabe? Nem contagem de tiro tinha. E daí você pega aquele jogo, de repente você vai atirar tec, 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 tec. Você fala, meu, o que tá acontecendo aqui, cara? E sair correndo e tal, meu, era uma loucura. Porque esse jogo eu lembro de jogar ele também. Juntava aquele monte de primo pra jogar, igual você falou que jogou lá com sua filha e tal. Era legal porque a gente juntava a galera, é legal você ficar todo mundo junto e ficava um opinando ali, dando palpite, e o corajoso ali com o controle, né? Jogando, e os outros só dando palpite e tal, reclamando e tal. E tinha aquela parte clássica do início, né? Do cachorro da janela. Todo mundo lembra daquele susto clássico. Você entra no corredor, o cachorro quebra o vidro e, tipo, no meio do silêncio, tipo, todo mundo pula, não tem mais, né? Cara, sabe pra que serve esse susto? Se você não morreu ali, cara, você não morre mais, tá ligado? Você vai levar mais sustos, mas ali era pra morrer mesmo. E toda a janela do jogo você vai ter medo de passar depois disso, né? Com medo de dar merda também. Uma coisa que faz muito bem o terror dele é que você tem muito a perder, porque você tem o save limitado, você tinha que pegar a tinta, né, da máquina de escrever, e você tinha limite, né, de save. Você não podia salvar qualquer lugar e só em lugares específicos. Então você tinha muito a perder, você podia morrer a qualquer momento, perder todo o progresso. Já tinha pouca munição, igual a gente falou, né? Pouco item de cura. Então, tudo isso gerava esse clima de terror, né? Você não sabia o que podia te esperar. E funcionava muito bem, né, na época, essa fórmula. E Monique, qual que é a história, assim, do Resident Evil? Como que começa essa história? Você consegue explicar pra gente, mais ou menos? Bom, se eu for contar mesmo o começo da história, a gente teria que voltar lá pra 1800, porque foi quando descobriram o vírus e tudo mais. Então, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar do aspecto Raccoon, assim, de como aconteceu, de se desenrolar toda essa doença zumbi, digamos assim, né? Começa falando da sombrinha. Isso, sim, vamos falar da sombrinha. Então, a Umbrella, ela era uma empresa farmacêutica, usava, né, essa fachada de empresa farmacêutica para realizar pesquisas com armas biológicas. E aí houve um vazamento num laboratório deles, que era o laboratório embaixo da mansão, e começaram a morrer pessoas ali, tipo, pessoas que iam acampar nas montanhas Arklay, que é em torno da cidade, na floresta da cidade também. E aí eles mandaram os policiais para descobrir o que estava acontecendo. Eles mandaram a equipe Bravo, né, primeiro, e sofreu um pouso de emergência na floresta da cidade, que essa é a história contada no Resident Evil 0, com a Rebecca, que ela encontra o prisioneiro Billy Cohen, que estava sendo levado para cumprir a sentença de morte dele e tudo mais, porque ele foi acusado de matar 23 pessoas lá e tal, não sei o quê. E nunca é falado se ele realmente matou ou não, mas a versão que ele conta é que ele é inocente. De qualquer forma, essa é a história do Resident Evil 0. Do 1, que é o que realmente nos importa, que é quando os Stars encontram o helicóptero do Bravo na floresta vazio. E eles são atacados por cachorros. E eles tentam matar esses cachorros e os cachorros não morrem. Então eles correm pra dentro da mansão. A verdade é que o Albert Wesker, que era o líder, capitão dos Stars, ele era na verdade um infiltrado do departamento de informações da Umbrella. Então ele funcionava como um informante da Umbrella para que a polícia não chegasse muito perto das atividades com armas biológicas. Só que como aconteceu esse incidente com a mansão aí, de ter vazado o vírus, eles iam explodir a mansão de qualquer jeito pro vírus não vazar e também não ter nenhuma prova contra a Umbrella. Então o que eles fizeram? Olha, vamos usar esses soldados dos Stars aqui para testar as nossas armas biológicas. E aí o papel do Wesker era coletar dados de batalha dessas armas biológicas e depois explodir a mansão. Só que o Wesker estava malcomunado com uma outra empresa e aí ele meio que se vendeu para outra empresa e ele tinha que provar a lealdade dele. Então ele ia roubar esses dados de pesquisa e roubar a arma biológica chamada Tyrant, que era meio que uma falha da Umbrella, não tinha dado certo para eles e era para ele descartar. Só que aí os Stars mataram essa arma biológica e meio que estragaram os planos dele, né? Ele ia forjar a morte dele, enfim. E aí por isso ele se tornou o grande antagonista da série até Resident Evil 5. E a grande merda depois é que espalhou pra cidade, né, o vírus, né? Assim, várias coisas levaram a espalhar pra cidade, né? A Umbrella, ela usava o sistema de tratamento de água pra jogar cobaia
cobaia que não funcionava mais, que eles estavam testando o vírus. De parabéns, né, mano? Aí o que aconteceu? Uma hora começou a falhar esse sistema de tratamento de água. E aí contaminou a água. E as pessoas foram ficando doentes. Tipo, fora isso, no Resident Evil 2, a gente vê que o William Birkin, que era um dos pesquisadores da Umbrella, ele estava em contato com o governo americano, que era o maior cliente da Umbrella, de comprar armas biológicas. Só que assim, o pesquisador fazia, a Umbrella vendia por um preço maior pro governo. Ele queria acabar com o intermediário que era a Umbrella. Então ele prometeu vender o vírus pro governo americano em troca de proteção, porque ele sabia que uma hora, eventualmente, ele não ia servir pra mais nada pra Umbrella e ele podia acabar morrendo. Então a Umbrella descobriu, foi lá, matou ele. Antes dele morrer, ele se injetou com o G-Virus que ele tava pesquisando, se tornou um monstro, matou os agentes da Umbrella, o vírus vazou também no sistema de esgoto e contaminou a cidade também. Fora os corpos das pessoas que estavam sendo encontradas ali, mortas pelo vazamento do vírus na mansão, que também contaminou os lençóis freáticos da região da floresta e das montanhas Arklay. A arma biológica era o Tyrant ou os Hunters. Os zumbis, eles não eram, em tese, armas biológicas, certo? Não, eles eram um acidente. Acidente, tá. E segunda pergunta, William Birkin, ele se injetou com o G-Vírus ou ele caiu no Tietê e daí saiu daquele jeito? Não, ele se injeta com o vírus porque ele sabe que ele tá pra morrer, ele foi baleado mortalmente, então antes dele morrer ele fala, eu vou morrer, né, mas não vou matar todo mundo também, vou virar um bichão também. Quando ele mata os caras levantam como zumbis também ou não? Não, porque é um outro vírus, né, é o G-Virus. O G-Virus, ele infecta as pessoas de uma forma diferente. O T-Virus você infecta com a mordida. O G-Virus você infecta implantando embriões nas pessoas. O G-Virus, ele tem uma capacidade reprodutiva. Então, por que o William Birkin seguia a filha dele na região do esgoto e na delegacia? Porque eles ficam procurando um ser que seja compatível geneticamente com ele, para poder criar essa reprodução. Então, se a Sherry não tivesse sido curada com o antivírus, ela ia ter se transformado numa criatura que nem o pai dela. Agora, o Brian Irons, que foi o chefe de polícia, ele é infectado por um embrião. O embrião rejeita o corpo dele porque não tem a compatibilidade genética e sai um bicho totalmente irregular, assim, um bicho esquisito, que não sei se vocês lembram que ele rasga o Brian Irons no meio, assim. Lembro. Sim, nossa, bizarro. Cenas mais macabras que tinha. E sem contar que o Brian Irons, ele era um cara bizarro, né, meu? Ele tava, assim, galera, me desculpa até, porque na época que eu joguei eu não manjava muito de inglês, hoje eu ainda manjo um pouco mais, mas eu lembro que você chegava na sala do cara e tinha tipo uma sombra ali na frente de uma mulher de vestido branco, machucada assim na mesa dele. Cara, você gastava todas as balas em cima daquele bicho, tá. Aí de repente você percebia que aquilo era a poltrona do cara, aí ele virava pra você e você falava, meu, que cara bizarro. Ele falava que ele tava cuidando do corpo da mulher, meu, papo muito bizarro, sabe? E você sabe dizer a história dele? Nossa, o Irons, o Brian Irons, ele é um dos caras mais bizarros da história, assim. A gente fala, Resident Evil, historinha boba, não sei o quê. Cara, é muito pesada a história dele. Na época da faculdade dele, você encontra um file, né, no jogo, e fala que é um file que o Chris Redfield, que é sobrevivente do primeiro jogo, ele começa a investigar o Brian Irons, e ele manda um e-mail pro FBI pra investigar. Durante o jogo Resident Evil 2, você encontra o e-mail de volta que o FBI manda pro Chris. E aí você descobre que o Brian Irons teve acusações de estupro na época da faculdade e que ele era um cara acusado de violência doméstica também. E ele recebia propina da Umbrella pra ficar quieto e para não deixar a polícia chegar perto demais das pesquisas da Umbrella. E aquela menina que tá em cima da mesa dele, ela é a filha do prefeito. O prefeito fugiu e cagou pra família dele. Largou a filha com o Brian Irons. E o Brian Irons era meio que, assim, aficionado pela menina, sabe? Ele tinha uma fixação pela menina, assim. E aí ele pega e começa a caçar ela dentro da delegacia, assim como ele faz com outros policiais. E quando ele mata ela, ele gosta de taxidermia. O plano dele era empalhar a menina e colocar ela no escritório dele. Caraca, ele... Nossa, agora sim fiquei com medo desse cara. Que bizarro. Por isso que teve que merecer. Ótimo, beleza. Sim, ele morre de uma forma muito bizarra. Tá, e me fala o seguinte. Em relação aos heróis, você falou que você gosta mais do Chris do que do Leon. Quem é Chris Redfield? O Chris Redfield, ele é um ex-piloto da Força Aérea Americana que foi exonerado por insubordinação. Ele era muito bocudo.
E aí, ele era amigo do Barry Burton, que é também um dos Stars, né, do primeiro jogo. E o Barry Burton convida o Chris, porque ele sabe dos talentos do Chris, apesar do cara ser bocudo, pra entrar pros Stars. E aí o Chris entra como pointman pros Stars, e ele ganha até troféu de melhor atirador, né, dos Stars e tudo mais. Então por isso que ele é pointman. Depois que ele descobre tudo sobre a Umbrella na mansão, ele compra essa briga com a Umbrella. Por isso que eu gosto do Chris. Porque o Chris, ele faz uma coisa muito louca. Tipo, ele começa a ir no chefe, no Brian Irons. Olha, a gente tem que investigar isso aqui, porque não tá certo, que a Umbrella isso, que a Umbrella aquilo. Aí o Brian Irons, cara, eu acho que você não tá bem da cabeça, você não tá bem da cabeça. Depois a gente vê isso, fica quieto, vai trabalhar, não sei o quê. Aí o Chris, não, mas olha, tem o seguinte, ó, porque não foi só eu que vi, porque teve a Jill, Ele virou a pedra no sapato do Brian Irons. E o Brian Irons tava, tipo, cagando. Não vou investigar nada, não, você tá muito louco, você cheirou erva, você fumou erva lá, para, tá muito louco. Literalmente, né? Comeu erva. Aí o que acontece? O Chris dá uma de louco, ele fala, tô louco, né? Beleza, tô louco mesmo. Tipo, meu alborguete, assim, eu tô louco. E aí ele pega e começa a agir como louco mesmo. Tem um file da Jill que fala que o Chris estava sentado na sala de reunião, veio um cara, derrubou café nele, o Chris foi lá dar um soco na cara dele. Com isso, o Chris ganhou férias da delegacia lá do trabalho dele. E aí nessas férias ele começou a trabalhar por conta própria investigando a Umbrella. E aí por isso ele vai pra Europa, ele descobre sobre o Brian Irons, ele descobre sobre a Umbrella, ele descobre sobre o T-Virus, e ele descobre que a Umbrella tá trabalhando no G-Virus, que é um outro vírus. E ele fala, não, eu vou investigar a Umbrella agora por conta própria na Europa. E aí ele vai, enquanto ele tá na Europa, inclusive, a gente tá jogando Code Verônica lá, porque a Claire Redfield vai atrás dele, que é a irmã dele, e ela é capturada pela Umbrella e tudo mais. Então o Chris tava na Europa quando isso aconteceu. Quando acabou os Stars, porque os Stars acabaram sendo dizimados, porque, né, tipo, eles estavam virando a pedra no sapato do Brian Irons, principalmente por culpa do Chris. Quando isso aconteceu, eles começaram a investigar por conta própria. Tipo, a Jill, depois do 3, ela ficou na cidade primeiro no 3 pra investigar ela sozinha, porque eles estavam desconfiados de um laboratório que tinha lá realmente um laboratório subterrâneo. E depois ela vai pra Europa pra encontrar com o Chris depois do Resident Evil 3. Eles viram o Ex-Stars. Quando a Umbrella é meio que desmantelada, eles fundam a BSAA, que é uma organização, a princípio, civil, de observação, de avaliação, de bioterrorismo. Eles eram meio que conselheiros, eles estavam sempre para aconselhar. E tinha uma outra companhia que era a FBC. Essa sim era uma comissão antibioterrorismo, foi criada pelo governo e tudo mais. Só que o cara da FBC, isso é mostrado no Resident Evil Revelations, ele é extremamente corrupto. Ele ajuda um grupo de terroristas a acabar com uma cidade chamada Terra Grigia, no mar Mediterrâneo, para poder ganhar mais verba para ele investigar e poder ganhar mais poder, sabe? A FBC ganhar mais poder. E aí a BSAA descobre isso, e é por isso que a BSAA ganha depois jurisdição da ONU e tudo mais. E aí eles meio que se tornam a grande organização antibioterrorismo do mundo, assim. E o Chris Redfield tá por trás de tudo isso. Foi o cara que virou a pedra no sapato da Umbrella, assim. E do Wesker também, né? Porque o Wesker já tava trabalhando por conta própria, já tava trabalhando como rival da Umbrella e tudo mais. E o Chris virou a pedra no sapato dele também, porque foi os Stars que destruíram o Tyrant e acabaram com os planos do Wesker, né? E não é só o Chris, né? A família Redfield é uma pedra no sapato da Umbrella, em geral, né? É, sim, a Claire trabalha hoje numa ONG, que é a Terra Save, né? Que é assim, a BSAA vai lá, faz o trabalho sujo, mata arma biológica, mata zumbi, mata não sei o quê, e ficam as vítimas. E a Terra Save cuida dessas vítimas, dando suporte, dando moradia, cuidando dos sobreviventes, né? Dando apoio psicológico. No primeiro jogo, no Resident Evil 1, os sobreviventes ali são o Chris Redfield, a Jill Valentine, a Rebecca, tá na mansão também, e o Barry, é isso? Isso. E o piloto dos Stars também, o piloto do Alpha Team, que é o Brad Vickers. Ah, sim. Nossa, sério, o nome Bravo Team é muito mais massa do que Alpha, na minha opinião. Você já notou que essas coisas de cenário apocalíptico e tal, o ser humano, cada vez que a coisa vai ficando mais complicada, ele vai ficando mais corruptível, sabe? É bizarro isso, né, cara, pensar isso. Por exemplo, quando ele vai vendo que o resultado daquilo, dos exames e dos testes e dos vírus, são mais complexos e mais assustadores, assim, as pessoas vão sendo corrompidas mais facilmente.
Por exemplo, poder, né? o Chris, ele queria tanto acabar com a Umbrella que ele conseguiu. O problema é que a Umbrella tinha um monte de pesquisadores. E esses pesquisadores, o que eles fizeram? Roubaram amostras do vírus quando eles estavam trabalhando na Umbrella e venderam no mercado negro. Então você trocou uma Umbrella que acabava realizando testes, experimentos e tudo mais, ou acontece que nem aconteceu com o Raccoon, que foi sem querer, ou que aconteceu a mesma coisa com a Mansão, que foi sem querer, para atos de bioterrorismo deliberados, né? Terroristas estavam comprando os vírus no mercado negro. E aí espalhou, virou mundial o negócio, né? Sim, e também se você pegar sempre esses cenários pós-apocalípticos, você pega ali Walking Dead, filmes de zumbi mesmo, por exemplo, o caso de Raccoon, né? A cidade toda já depois tomada de zumbis, aquela terra sem lei, igual a gente viu lá no final da delegacia, no Resident Evil 2, no 3. A galera vai realmente mostrando o verdadeiro instinto primitivo do ser humano ali, né? Da sobrevivência, a ausência de leis e de ordem, né? Então, o pior do ser humano aparece ali também, se a pessoa não tiver a cabeça no lugar, né? Em busca da sobrevivência. Vale tudo, né? A gente vê muito acontecendo isso, né? Então não tem mais aquilo de amigo, não tem mais companheiro, confiança, é cada um por si, pela sobrevivência e dane-se, né? Mais ou menos isso, né? Que rola também. Situações críticas, né, cara? Eu jogando Terra Devastada, eu tava no supermercado junto com uma galera de sobreviventes, a gente em cima do supermercado matando zumbi à distância, e uma galera que tava no shopping, cara, simplesmente eles fecharam a porta e deixaram a mulher ser devorada por zumbi lá fora, sabe? Sem se importar. Depois a narradora chegou e falou que a mulher tinha sido mordida, que ela ia provavelmente virar um zumbi ali perto deles. Mas num cenário como esse, cara, você não sabe em quem confiar, porque mesmo o seu brother ali, no caso ali dos caras que estão na mansão, o cara podia estar mordido e eles não sabiam como é que se dava o contágio. A Monique falou, ele tava na água da cidade. Então, assim, todo mundo tá doente. O cara começa a passar mal, de repente o cara tem uma parada cardíaca ali no chão. Você vai acudir ele levanta e te dá uma mordida na perna, já era, sabe? Você tá contaminado. E isso vai se espalhando numa velocidade aterradora. Tanto que acho que o Leon e a Claire chegam no Resident Evil 2 na cidade. Não tem mais nada na cidade. A cidade, tipo, morreu, sabe? Sim. É até absurdo você imaginar isso. Você chegar na cidade e a cidade tá inteira morta, né? Sim. Porque todo o caos já tinha acontecido na cidade, né? Então, quando eles chegaram ali, já só tinha zumbi mesmo, assim. Os poucos sobreviventes já tinham morrido também. Tinha pouquíssimos sobreviventes. Entre eles, a Jill Valentine, que estava desacordada, né? No momento em que Claire e Leon chegam na cidade, né? A Jill tá desacordada na torre do relógio. Antes eles do que eu, é sempre esse sentimento que fica, a sobrevivência que importa, né? O próprio The Last of Us, que já falando de um outro jogo aqui, mostra, né? Porque, tipo, o mundo ficou devastado, né? Depois do Cordyceps lá, do fungo ter espalhado a doença. E aí você vê, tipo, grupos de caçadores, que são pessoas fora da lei, assim, que estão fora daqueles grupos de quarentena. Você saiu da quarentena, você já tá sujeito a morrer por um caçador que vai roubar todos os seus suprimentos ou matar por prazer, pelo simples prazer de matar mesmo, e mostrar que ele pode, que ele é muito mais forte do que você, que ele tá mais armado e tudo mais. E deixa eu te fazer uma pergunta, Monique, você montando uma equipe que tem a função de invadir a cidade de Raccoon e resgatar uma amostra do vírus dentro do laboratório, quantos caras você precisaria pra fazer essa quest aí? Deixa eu ver, se eu fosse me basear na Umbrella, seriam aproximadamente... Pera aí, mas você tem que ser melhor do que a Umbrella, velho. Você é especialista. Vamos lá, me fala aí. Quem que você levaria nada, aí? Cara. Como que você faria esse esquema? Eu tenho 1,5 m. Eu nunca sobreviveria a um ataque zumbi. Ó, não fala não. Sniper, não, velho. então entra no meu time, assim, ó. Eu sou gordinho, você com 1,5 m, a gente nunca sobreviveria. Eu tenho asma, entendeu? Não daria nem pra correr. Eu tenho hérnia, não posso carregar. A galera vai fazer uma competição aqui interna na taverna, quem não sobreviveria. Eu sei que morre eu claramente primeiro, né? seria um zumbi. Então. Exatamente. Mas tem várias maneiras, né? Depende de muita coisa, assim. Que tempo que acontece isso, Monique? Desde quando a saga, assim, do Resident Evil, ela vai de que época, assim? Ela se estende muito tempo ou é um período curto? Tô falando de todos os jogos, assim. São eras, né? A era clássica é em 1998, que é o Resident Evil 0, o 1, o 2, o 3 e o Code Verônica. Depois disso a gente teve o 4, o 5 e o 6, que são jogos mais modernos. O 4 é em 2004, o 5 é em 2009, o 6 é em 2012 e 2013, e o 7 agora, ele é em 2017 que se passa. Eu acho legal isso do Resident Evil, porque sempre quando lança um jogo, ele lança na época atual, provavelmente, né? E mesmo que for desde 98 que você falou, né, Monique? Isso. Até hoje, então, tipo, não passou muito tempo, né? Tipo, o mundo foi de ladeira abaixo significativamente.
Então, a gente vê, por exemplo, no Resident Evil 2, a gente tinha a menininha lá, Sherry Birkin, que era a filha do pesquisador, do William Birkin. Ela tava com 12 anos na época. No Resident Evil 6, ela reaparece, e ela já tá adulta. O Resident Evil 6 é o do Chris e com a... A Sheva? Isso, a Sheva, né? Não, o 6, o parceiro do Chris é o Piers Nivens. O Chris meio que tá ensinando ele, assim, porque o Chris tá querendo se aposentar. E aí ele precisa de alguém pra ficar no lugar dele. E aí ele tá treinando o Piers Nivens, que é um franco-atirador da BSAA. Ah, sim. E deixa eu voltando aqui agora a Raccoon City. Dessa primeira quadrologia aí, que é o 0, 1, 2 e o 3. Qual que é o seu favorito aí? A 1. Sério? Aham, foi o primeiro que eu joguei. E eu gosto muito da história dele, assim. Eu gosto muito dos personagens dele. Que nem eu falei, Chris e Jill são meus personagens favoritos. O Wesker também é meu terceiro personagem favorito. E eu gosto muito do Barry também, né? Porque o Barry é o paizão, assim, da série. E o Barry tem um lado muito humano, porque o Wesker, quando ele tava dentro da mansão lá, que ele tinha que cumprir os objetivos dele, que nem eu falei, ele já tava vendido pra uma outra companhia. Então ele tinha que pegar o Tyrant, pegar os dados de batalha das armas biológicas e levar pra outra companhia. Ele ia forjar a morte dele. E aí ele usa o Barry pra conseguir as coisas. Ele fala, olha, Barry, é o seguinte, eu quero que você acabe com todas as provas que você encontrar aqui na mansão que me incriminem. Caso contrário, a Umbrella tá com a sua família. Se você não fizer isso, eu vou ligar pra eles e eles matam a sua família. E aí o Barry começa a ajudar ele e ir contra os Stars, mesmo a contragosto. Mas no fim ele se redime e tudo mais, ele ajuda a Jill e aí ele foge, sobrevive, né? E ele reaparece no Revelations 2. Então ele é um puta de um personagem também, eu gosto muito do Barry. Então pra mim os melhores personagens estão no 1. Eu gosto muito do Resident 3 pela capacidade que aquele Nemesis tem de estragar a minha vida, de me dar susto, cara. Nossa, a parte que ele dispara contra o helicóptero lá, que você fala assim, pô, acabou o jogo e tal. De repente o cara solta aquele lançamento e destrói o helicóptero. E justamente no 3 tem os mercenários, que é uma parada que eu acho muito massa. Tipo, você é uma mera corporação. Você precisa conter a notícia ali pra não se espalhar e tentar ao máximo possível abafar isso. O que você faz? Contrata mercenário, cara, a melhor coisa que tem. E tem um russo lá, que é o Mikhail, que eu, nossa, cara, piro muito no cara. E também o Nikolai, velho, que na minha opinião, ele é um lobo em pele de cordeiro. Você olha pra aquele cara ali e você fala, nossa, esse cara é um sobrevivente. E ele não tem arma nenhuma, aparentemente, e o cara é a máquina de matar os outros e de conseguir cumprir os objetivos. Acho que em questão, assim, de personagens, esses aí são, assim, ficar na minha cabeça demais, sabe? Eu não consigo tirar eles, assim, falando de Resident Evil. Porque são dois caras que se fala assim, meu, eu queria esses caras do meu lado numa parada dessa, sabe? Ah, eu não queria o Nicolai do meu lado, não. Ele é muito falciane. O legal de Resident Evil é que a série, ela pensa numa série de jogo que tem tantos jogos, tantos títulos, uma série longa que tem desde o primeiro de 90 e quanto? 7 ou 6 o lançamento mesmo? Desde 96. O primeiro jogo saiu em 96 no Japão. Então, isso saiu em 96 no Japão. E até hoje saem jogos, né? Tá no 7, fora os outros jogos que também contam a história da série. E segue a mesma cronologia, sabe? Não é aquela coisa tipo, é um reboot, ou então, é outra história isolada. Não, são várias histórias, todas no mesmo universo, conectadas, assim. Então é difícil ter uma série assim, que os personagens foram envelhecendo, foram seguindo a vida deles. É muito maneiro que há muito tempo que essa história está sendo contada e ela continua. Isso que eu acho muito legal. Ah, cara, eu acho que os puzzles do jogo e os jogos secretos dentro do próprio jogo, nossa, fazem a mitologia de Resident Evil ficar cada vez maior. O Hank, quando eu liberei ele, sabe, daí você vê, é um maluco que foi lá pra pegar o vírus do William Burke, ele tomou um supapo, ficou desacordado e ele tem que ralar dali, sabe, com a amostra. Cara, quando eu joguei com aquele cara lá, juro pra vocês, é daí que veio a minha ideia. Eu gostaria de fazer uma mesa de RPG, Terra Devastada, onde vocês têm que montar um grupo de mercenários e descer em Raccoon e até o laboratório e pegar esse vírus e sair dali vivo, sabe? Pelo menos um dos caras tirar a amostra dali. É fora de série ver aqueles monstros e você tendo que lutar, e geralmente ali, quando você tá na pele daquele mercenário, você não tem arma suficiente pro tanto de horror que você vai enfrentar. Isso que eu acho que é a parte mais legal. Ah, cara, eu acho que nem é isso, sabe? Tipo, não legal, né? Porque quando você tá num ambiente assim, nada é muito legal, mas
Mas, tipo, cara, o foda nem é matar o zumbi e tal. A gente até conversou uma outra vez sobre isso. É que, tipo, cara, o zumbi pode ser um conhecido seu, sabe? E isso impacta muito em você apertar o gatilho, né? Tipo, imagina o zumbi é sua mãe, por exemplo. Cara, impacta muito, né? Fala a verdade, cara. Sei lá, eu ia correr, eu não ia matar, entendeu? Tipo, é muito impossível. Mas o problema, cara, é que do zumbi você consegue correr. Agora, de um Hunter ou do Doberman zumbi, não tem o que fazer, meu amigo. E os Doberman sobem escada, sobem árvore, aquelas desgraças, cara. Então, Monique, explica uma coisa que eu não entendo muito direito, porque também não joguei todos os jogos, eu não entendo muito essa questão da lore. Por que existem organismos que o vírus reage de maneira diferente? São vírus diferentes ou não? Ou é o mesmo vírus que reage de maneira diferente em cada criatura, por exemplo? É o mesmo vírus, é o T-Virus, né? E ele reage de formas diferentes em criaturas diferentes. Eu vou falar dos primeiros jogos, é claro, porque depois foram surgindo outros vírus, mas todos eles têm como base um vírus chamado progenitor, que é aí que eu falei que eu teria que voltar lá em 1800 para explicar como foi descoberto o progenitor. Mas eu não vou entrar nesse quesito, porque, não vale a pena ficar explicando isso. Mas é o mesmo, então. Qualquer animal pode ficar com esse vírus ou não, necessariamente? Sim, praticamente qualquer animal pode ser infectado. Curiosamente, os insetos, os ratos, por exemplo, e as baratas do esgoto não são contaminados pelo T-Virus a ponto de virarem bichos enormes, por exemplo. Os ratos não sofreram mutação nenhuma, né? Eles foram contaminados com o vírus, provavelmente se tornaram meio que ratos zumbis, digamos assim, mas eles não cresceram, não atacam, que nem no jogo. Você vê, por exemplo, na abertura do Resident Evil Outbreak, os ratos atacando um soldado caído. Eles estão se alimentando desse soldado caído. Então, tipo, basicamente eles até podem ter se transformado em ratos zumbis, digamos assim. De qualquer forma, não tem nem provas de que eles se tornaram ratos zumbis. Mas as baratas também, elas não cresceram a ficar gigantescas. Elas simplesmente ficaram um pouco mais agressivas e, claro, se tornaram vetores do vírus também. Mas nada que seja... Eu acho que o pior vetor do vírus é o corvo, porque o corvo pode voar por grandes distâncias e espalhar o vírus por outros lugares. Pode quebrar a janela e te matar do coração, isso que é a pior parte. Também. Mas esse cachorro também faz, pô. Não, mas já viu os pássaros? Já viu o filme Os Pássaros, do Hitchcock? Que desespero. É medonho, né? Cara, aquele filme me deixa amedrontada. Eu imagino se uma hora os passarinhos resolvem punir a humanidade. A gente tá ferrado? Cara, mas eu acho que se tiver um vírus desse, a própria humanidade mata todo mundo, cara. Acho que temos cidades o suficiente pra resistir a um Resident Evil, sabe? Não teríamos, não. Baseando-se na própria mitologia. É uma indústria farmacêutica. Todo mundo consome remédio. E aí, o que os caras fazem pra conter o incidente de Raccoon? Os caras pegam uma explosão nuclear, sabe? É absurdo, porque... Desculpa, não sei se é nuclear ou não, mas quando você tá fugindo lá com o Leon e com a Claire, galera, você só vê aquela explosão, você vê o cogumelo lá, você fala, meu, o que é isso, cara, sabe? É absurdo o poder que os caras têm de fazer um negócio pra encobrir simplesmente um erro deles. E, sinceridade, eu acho que do jeito que o ser humano gosta de guerra, não tá muito longe os caras inventarem umas armas biológicas desse tipo não, meu amigo. Sim. Não, já tem, tá ligado? Só é proibido. Não, você vê o ataque que a gente teve recentemente na Síria. Ninguém sabe se aconteceu ou não. Lógico que é micro ali, é um lugar pequeno. Porém, matou gente pra caramba, tá ligado? E isso já aconteceu antes e etc. Por isso que é tão proibido. A pior arma hoje é a arma química, pô. Sim. Eu sempre brincava que a Umbrella era como se fosse a Unilever, assim. Porque ela faz vários produtos, né? Ela não trabalha só com a empresa farmacêutica, ela acaba desenvolvendo outras coisas, assim, também. A farmacêutica é a principal, mas ela era dona de Raccoon City, assim, sabe? O mais irônico de tudo é que ela financiava a própria polícia. Os Stars foram financiados pela Umbrella e por isso que eles tiveram o aval de colocar um informante deles lá dentro, assim. Claro, tudo meio malcomunado com o chefe da polícia, né? Mas eram eles que financiavam a polícia, né? Justamente para poder ficar de olho. Eles eram donos ali. Então, quando aconteceu tudo de, tipo, explodiu o vírus lá
Em Raccoon, eles falaram, tá bom, vamos aproveitar, vamos fazer a mesma coisa da mansão. Vamos coletar dados de batalha, por isso que eles mandam alguns infiltrados no meio dos mercenários, como no caso do Nikolai. Vamos lá, vamos captar, pegar dados de batalha das armas biológicas que se espalharam. Vamos aproveitar o circo. A diferença entre o vírus que o William Burke se injetou lá e virou o monstrão que você tem que enfrentar no final do jogo, com o vírus que o Wesker se injeta no Resident Evil 5. Qual que é a diferença entre os dois? Porque um virou um monstro e o outro Wesker fica rápido e mega forte assim. O que aconteceu nesse meio tempo? O G-Virus, a diferença dele pro T-Virus, que eu vou fazer a primeira comparação mais básica, é que o T-Virus, as mutações dele são muito previsíveis. Ele modifica a pessoa a nível celular. O G-Virus, ele modifica a pessoa a nível genético, então as mutações dele são imprevisíveis. Tanto que o William Birkin vira um monstro descontrolado, aí daqui a pouco ele sofre uma outra mutação, vira outro bicho, tipo, diferente, daqui a pouco ele tá com 4 braços, daqui a pouco ele vira um cachorro, daqui a pouco ele vira um carro alegórico, daqui a pouco ele toma um trem inteiro. Então ele vai ganhando cada vez mais massa muscular e ele vai crescendo e ele não tem proporções, então ele é muito volátil. O vírus que o Wesker se injeta, é que assim, o Wesker se injetou com um vírus primeiro no Resident Evil 1. Um pouco antes dos Stars entrarem no laboratório, ele se injeta com o progenitor, que é feito pro corpo dele, nas proporções do corpo dele. O projeto do progenitor era um projeto Crianças Wesker que o Spencer, que era um dos fundadores da Umbrella, tinha, de criar uma raça de seres humanos superiores. Então ele pegou 13 crianças, monitorou pelo mundo, ele cuidava dessas crianças, deu educação para elas, só que ele monitorava. E o Wesker foi o único deles que foi compatível com o vírus. Por isso que ele é tão veloz, porque ele foi o único dessas crianças que sobreviveu e foi compatível com o vírus. O único entre aspas, tá? Porque sobreviveu, no Revelations 2 é contado que sobreviveu uma outra também, que é meio que, digamos, irmã do Wesker, bem entre aspas, assim, a Alex, né? Então, foram essas duas crianças Wesker que sobreviveram e que se adaptaram ao vírus. Quando não morre, acaba ganhando, digamos, poderes sobre-humanos. Então ele ganha velocidade, ele ganha poder de regeneração celular. E aí, no 5, ele se injeta com o vírus Uroboros. A base do Uroboros é o Progenitor. Então, ele já tinha o Progenitor, então ele consegue controlar o Progenitor dentro dele. Então, por isso que ele não perde o controle, não vira um monstro, que nem a Excella Guione no 5. Era aquela mulher, não sei se você lembra, uma peituda que andava do lado dele, que injetava... Lembro. Ela injetava um soro nele que era pra controlar a mutação, né? Que era controlado como se fosse pra manter ali o negócio. Se ele tomasse demais desse soro, virava um veneno nele. Então ele tinha que estar com o vírus sempre controlado dentro do corpo dele. A Excella, ele infecta ela. E a Excella não é compatível com o Uroboros. Então por isso que ela vira um monstro gigantesco. Saquei. Ao contrário dele, que é compatível com o Progenitor. Então seria possível, até mesmo hoje, a pessoa estar utilizando um doping genético desse e a gente nem saber? Não, então, na verdade não foi um doping, foi um vírus próprio pro corpo dele. Então ele só se injeta com esse soro para manter o vírus controlado, digamos assim, dentro dele. Ah, sim. Mas ele já é compatível geneticamente com o vírus. Ah, entendi. Tanto que no Resident Evil 6 você vê o filho biológico do Wesker, que é o Jake Miller. E o Jake, ele é compatível com o C-Virus, né? O C-Virus ele é um vírus que é usado no Resident Evil 6, cuja base também é o Progenitor. E ele sobrevive, ele ganha poderes sobre-humanos também, que ele tem a capacidade, ele tem a mesma compatibilidade genética do pai, ele tem o sangue do Wesker, então ele herdou, né, essa compatibilidade genética. Tá, mas aí então vamos voltar lá. O primeiro vírus inventado foi esse Progenitor ou esse T-Vírus? Que agora eu me confundi tudo. O T-Vírus. O Progenitor, ele não foi um vírus inventado, ele foi um vírus descoberto. A partir do Progenitor foi criado o T-Virus. Tá, e daí através do estudo do T-Virus foi criado o G-Virus ou não tem nada a ver um com o outro? Eles começaram a pesquisar o T-Virus, usaram... assim, a história do T-Virus é meio triste, porque não sei se você vai lembrar no remake do Resident Evil, que tem uma menina que anda com uns grilhões presos nela. Não lembro. E você tenta matar ela e ela não morre. Ela se chama Lisa Trevor. Ela foi o paciente zero do T-Virus. Ela e a mãe dela. A mãe dela não aguentou o vírus. Eles estavam testando 2 tipos de T-Virus. A mãe dela morreu. Trevor? Não, de Tirano, de Tyrant. Ah, mas faz sentido. Poderia ser Trevor Virus. Faria todo sentido. Tem razão.
Nunca tinha ouvido isso, olha só. Eu 21 anos de Resident Evil, eu nunca tinha ouvido isso. É que você não tinha vindo na taverna ainda. Olha só. Aí eles começaram a injetar T-Virus nessa menina, fazendo experimento. Por anos e anos. Eles injetaram até, na época, tinha um outro laboratório da Umbrella na Europa que estava pesquisando o parasita Nemesis. Eles mandam importar o parasita Nemesis da Europa para Raccoon City, injetam nela também, ela absorve esse parasita. A partir do momento em que ela absorveu o parasita e o T-Virus se adaptou ao corpo dela, eles usam isso e criam o G-Virus. Caraca. Não, perfeito. Tá, e daí da onde que veio esse vírus? Esse vírus, ele foi criado a partir do G-Virus, de anticorpos do G-Virus, com o T-Veronica Virus, que é um vírus que também tem como base o progenitor, que ele é mostrado no Code Verônica. Que é um puta de um jogo. Caramba, esse Code Verônica, a hora do moleque do Machado me deu um acesso de raiva e de medo e foi foda, cara. Nossa, muito massa esse jogo. Aliás, não tem jogo de Resident Evil que é ruim, cara. Os jogos são muito bons, né, cara? Não tem como falar. É o que o Teteus tá falando aqui, cara. Ele falou o seguinte, pô, esse jogo e tal, você joga e sempre tá saindo e tudo mais. Porque é uma temática de sobrevivência, ele tem a história dele, a lore, tudo certo, mas tem aquele esquema de sobrevivência, tem que sobreviver, cara, você tá lá naquele sentido, e ele sempre trazendo a realidade pros dias atuais, sempre quando sai, ou conta um pedaço da história, né, jogando pro passado e tudo mais, ou sai nos dias atuais, sabe, ou mais moderno do que isso que eu digo, é mais moderno do que a época que foi contado. Então, pô, isso atrai muito a galera. Sim, o que eu acho muito legal da Resident Evil, a gente tá falando muito dos vírus e tal, é que todo jogo eles acabam inventando um vírus novo, uma variável de um vírus novo, pra criar um novo plot e novos inimigos também, né? Porque basicamente, como a gente falou, os zumbis, diferente de outras mitologias que tem zumbi, por exemplo, ele não é um zumbi sobrenatural, né? Não é aquele zumbi místico, mágico, morto-vivo, né? Ele tem toda uma explicação biológica, igual a gente falou, de vírus e tudo mais, infecção. E além disso, a outra coisa principal da série, que o jogo acaba não sendo só sobre zumbis, tanto que os outros Resident Evil, eles não tem mais o zumbi lá andando lento, né, apodrecendo, baseado todo em armas biológicas, né, tanto que lá pra frente, a partir principalmente do 5 que a gente vê mais lá, né, tem a BSAA, né, que luta contra as armas biológicas no mundo, justamente o lance da Síria, é tipo uma organização, né, supranacional que ela trabalha contra atividades de armas químicas, armas biológicas, e tem as armas biológicas, que são justamente o Tyrant, essas criaturas que são feitas, os Hunters, aqueles monstros gigantes que você encontra nos jogos, né? Então essa que é a ideia do jogo, de lutar contra as armas biológicas, né? Que você vê mais lá pra frente. O Resident Evil 1 ele foi uma coisa mais local, aconteceu em Raccoon City, aquele incidente, né? A cidade foi destruída com a bomba atômica, beleza, resolveu ali. E depois foram tendo outros fatos, igual o Resident Evil 4, que foi uma vila lá do interior da Europa. E depois Resident Evil 5 já começa a ficar um negócio na África. E aí o 6 fica um negócio em várias cidades, um negócio mais global. Até que agora no 7, né, já volta de novo aquela coisa mais, uma coisa ali isolada, numa cidade, numa casinha, né, num sítio no interior dos Estados Unidos. Então não é aquela coisa que o mundo todo também tá acabando, tá no apocalipse. Não é o apocalipse zumbi. São acidentes isolados que acontecem e essa guerra contra o bioterrorismo, né, no caso, nas armas biológicas, que são os monstros em si. Você pegando toda essa história do Resident Evil, os caras vão lá e colocam isso no cinema. Resident Evil no cinema, venham assistir. Por que os caras conseguem atrair a gente, mesmo a gente sabendo que vai ser um filme merda? E a gente fica curioso. A mesma coisa o Tomb Raider também, a mesma coisa, a gente fica curioso pra saber o que ele vai fazer. Cara, o primeiro filme eu achei sensacional, cara, mas depois foi entrando uma bola de neve de merda junto, eu falei, cara, não é possível, só que assim, eu fui assistir até o último filme. Pô, mas tem uma galera que curte. E a galera eu quero ver a opinião da Monique. É isso que eu quero. Ah, gente, eu me divirto com os filmes como um universo paralelo, assim, eu não misturo, graças a Deus eles não se misturam, a Alice não existe nos jogos. Ah, eu gostaria de jogar com a Alice, seria legal. Deus me livre, não nem brinca.
Alice lá, nós cá, entendeu? Ela é uma boa personagem. A saga dos filmes é basicamente a saga da Alice, né? Ela é uma personagem inspirada no Wesker, na própria Alexia, do Code Verônica, né? Ela é a arma biológica perfeita. Ela se fundiu perfeitamente com o vírus, né? Ela é o que o Wesker é. O pessoal tem preconceito com ela, mas ela é o que o Wesker é. E aí, tipo, o Wesker pode, mas ela não, sabe? É que ela Wesker é do bem, né? Ela luta contra a Umbrella. Exato, ela luta pra expor a Umbrella, né? Pra acabar com a destruição do mundo e tudo mais. Só que eu acho que eles exageraram, né? Porque eles acabaram com o mundo, teve um apocalipse zumbi, e aí, tipo, virou tudo deserto, e, tipo, ficou tudo cagado, enfim, tu sabe? Não precisava chegar nesse ponto. Os filmes, eles foram tentando fazer as coisas do jogo, claro que tem a Alice e tal, mas ele tenta trazer coisas dos jogos, ele traz ali criaturas, até monstros ali, personagens, assim, enquanto tem a Jill, tem o Carlos, depois aparece a Claire, tem um monte de coisa que aparece, assim, toda topada, mas aparece. Depois ele foi criando algo próprio dentro da própria loucura dele, que ele foi virando aquela galhofa lá, muito louca de ação, e zumbi morrendo, e monstro pra lá e pra cá, e porrada. E em cima disso a galera acabou gostando dessa galhofa louca que ele criou, e ele foi fazendo várias sequências, até que acabou agora com 6 filmes, né? Caraca, ele conseguiu vender pra caramba e tá no cinema, tá atraindo gente. E é geralmente gente que não acompanha os jogos em si, que é fora desse circuito assim demais de ficar vendo cinema, acompanhando o filme mesmo. Mas o pessoal vê porque quer se divertir, ver uma ação ali, ver uns monstros e tal, e beleza, tá, e dá dinheiro. Isso que é mais absurdo. Pô, sabe o que eu acho massa desses tipos de filme, assim? É porque você já vai sabendo que é igual a Monique, assim, que falando é um outro universo. Sabe? Tipo, você vai lá já desbaratinado. E às vezes você pega uma coisa ou outra que você acha super legal, cara. Você fala, pô, ó, isso aqui é massa, né? Tipo, isso aqui do jogo e tudo. Tipo, mesmo sendo um outro universo, é o que você falou. Você pega uma criatura, você pega uma referência, você pega um easter egg ali que você acha bacana, pô. Eu gosto pra caramba. Cara, os caras me ganham pelos laboratórios da Umbrella. Porque eu nunca vi laboratórios tão fodas quanto os do filme. Que são embaixo da terra, em forma de colmeia, em forma de não sei o que, com vários pisos, com armadilhas, porque no jogo você encara jacaré gigante que vive no esgoto, você encara tubarão, que os caras faziam, meu, que tem tanto animal, tipo coelho, tá ligado, pra você fazer teste, não, você vai pegar um tubarão e vai injetar as paradas nele, ótima ideia, beleza. É que eles não contavam que ia escapar, entendeu? Mas é um tubarão. Não contavam que ia dar merda. Tava tudo sob controle, só que aí saiu do controle porque vazou o vírus, matou todo mundo, e tipo, as pessoas que controlavam, por exemplo, a temperatura do aquário, que controlavam, mantinham o bicho de repente dopado e tudo mais, morreram. E aí ferrou tudo, né? Eu fico imaginando um tubarão zumbi solto nesse mundo, gente. Nossa, que caos que seria. Não sei se ele ia fazer tanto estrago, porque ele ia fazer dentro da água, né? Mas e a quantidade de banhistas e surfistas que iam ser mordidos? Mas aí, até aí é difícil um tubarão chegar até as pessoas, né? Ah, sim. Tudo bem que o tubarão tá bem mais... Assim, mas seria um tubarão. Até ele mordeu outro. Mas é interessante esse papo. Se fosse um tubarão, vamos supor, e ele vazasse assim, ele morderia outros da mesma espécie e isso... Será que seria um... Canibalismo nos tubarões, não sei. Não, fazem isso, velho. Zumbi, pô, ele quer comer só o instinto primitivo de comer, né? O zumbi, ele quer comer... Então, mas por exemplo, o tubarão come... Ele não morde. Opa, ele come outros peixes, cara. A presa. Não, ele come, mas ele tipo engole, saca? Se ele conseguir engolir, ele engole, senão ele morde, cara. A não ser que ele fosse comer criaturas maiores, né? Tipo, atacar uma baleia, sei lá. Polvo gigante, sei lá. E os polvos gigantes sobrevivessem, aí ele viraria um zumbi, né? Se o tubarão deixasse alguma coisa ali depois de devorar ele. Pô, vou dar a minha opinião. Eu não curto muito os filmes do Resident Evil, assim. Gostei do primeiro, segundo mais ou menos. Só que eu assisto porque eu gosto de pegar algumas coisas que eu vejo, assim, eu acho sempre bacana. Sempre eu gosto dessas coisas, por exemplo, Tomb Raider mesmo. Mesmo os filmes da Anjuli ali sejam... Não. Nossa, muito ruim. Eu gosto, cara. Eu gosto muito do primeiro com a Angelina. O primeiro é legal mesmo. E ficou bem gamer, assim, tipo... Eu gostei. Show, Illuminati e tudo mais. É muito legal. Daí depois, o segundo eu já não gostei tanto, não. Tipo, não, o segundo é ruim. Mas sempre tem alguma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui é legal. Então é isso que me pega, velho. Saiu o filme de jogo, eu tô indo ver. O filme bom da Tomb Raider é esse último que saiu. E voltou
voltando a Resident Evil, me fala o seguinte, Monique, o que é aquele bicho que a Umbrella joga no Resident Evil 2 de helicóptero lá e ele sai caçando você? Eu não sei se é isso que ele caça, se é o G-Vírus que ele tá caçando, só que ele é um monstro que parece um Frankenstein que ele não cai por coisa nenhuma. Então, aquele lá, ele é um Tyrant, só que ele é uma nova série de Tyrants. O primeiro que a gente enfrenta é o T-002, que a gente enfrenta lá na mansão, no laboratório da mansão. Ele não tinha ficado perfeito, por isso que ele seria descartado, ele seria explodido junto com a mansão. Só que o Wesker achava que ele era, tipo, muito bom, que era uma arma biológica muito boa, e como prova de lealdade para outra companhia para qual ele se vendeu, ele ia levar o Tyrant. Aí os Stars destruíram os planos dele e tudo mais. Mas assim, a partir das pesquisas feitas em cima desse Tyrant T-002, eles fizeram a série T-103, que é esse Tyrant com um sobretudo que mantém ele controlado e ele consegue seguir pequenas ordens. Então ele tem a ordem de pegar o G-Virus. E por que ele fica perseguindo a Sherry no jogo? Porque ela tá com o vírus dentro do pingente dela. Ah, saquei. Então, no caso aí, pra gente só desencargo de consciência, eu tô pensando em narrar uma mesa lá de Terra Devastada, onde a gente vai ter que entrar nessa cidade pra pegar esse vírus. Esse Tyrant aí, eu posso colocar ele rastreando os personagens assim que os personagens pegarem o vírus? E ele vai seguir os personagens? Pode. Massa. Pode. Não, o mestre safado aí já. Já tava. E Bard, você que começou agora falando com essa questão de mestrar e tudo, qual sistema você acha mais adequado pra adaptar o Resident Evil? Cara, Terra Devastada Apocalipse, porque é uma mordida e aquele abraço, sabe? E você não tem uma ficha tipo, com força, destreza, constituição. Não, são suas características. Por exemplo, o Teteus. O Teteus, ele é atlético, daí ele ganha um dado se ele for fazer alguma coisa de corrida. Olha, o Teteus é musculoso, ele é delícia. Cantando tá Teteus, cara, ligado? na frente da Monique. Ô, Teteus é paixão, cara. Falei que eu quero ir pra Curitiba conhecer ele, velho. Só chegar. Mas aí, então, o que acontece? Você tem as características da pessoa ali. Então, por exemplo, colocando ali o Chris Redfield. Cara, Chris Redfield, nascido na fazenda. O cara encara o zumbi na faca. Então, tipo, qualquer coisa que ele vai fazer envolvendo, por exemplo, combate corporal, ele vai ter um D6 a mais pra ele rolar. E quando você joga o dado e tirou 6, você abre o dado de novo. Você pode lançar novamente. Então, aumenta, assim, seu resultado contra uma dificuldade que você vai ter. Por exemplo, se você colocar ali que você é muito perceptivo, você se prende a detalhes, então você consegue ter um bônus quando você for, por exemplo, decifrar um enigma. E Resident Evil é cheio de enigmas. Aí você acaba tendo uma vantagem muito legal e o jogo fica rápido, cara, porque dá um pânico nos jogadores. Para você ter sucesso, você tem que tirar par nos dados. Você pode ter ali um búzios, pode ter ali 10 características que te dão dados para você fazer esse lance. Só que se cair os 10 ímpares, meu amigo, o zumbi vai te morder e você vai morrer, ou vai ser abandonado, ou vai ter que cortar uma perna, um braço, sabe, pra conseguir sobreviver. O que nós sabemos, em jogos de videogame, você viver sem um braço não dá muito certo. É meio complicado ver sem um braço na vida real, né? No Resident Evil 7 você perde a mão, né? E aí depois eles spoiler. grudam a sua mão, né? Não, mas é logo no comecinho, assim, tipo, a mulher vai lá e serra a sua mão, assim, no tutorial do jogo. Tutorial de como serrar sua mão, tá ligado? Com a serra elétrica. O cara puxa, estica, ó, prende aqui, né? Vai mostrando certinho, passo a passo de como serrar. Você começa o jogo assim, você já vê o nível do jogo, né? Como que vai ser dali pra frente, pô. Para serrar uma mão, você vai precisar de uma tesoura sem ponta. Nossa! Uma colher, né? Uma tesoura sem ponta, uma colher e um sulfite. E não faça isso desacompanhado de um adulto, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão na cidade, tá tendo aquela onda de zumbi. Vocês têm uma arma pra vocês escolherem. Que arma vocês escolheriam? Mas tipo, que tipo de zumbi? Aí a gente tem que chegar. Resident Evil. E que tipo de arma que a gente tem acesso também. Não. Zumbi Resident Evil 1, você tem acesso a qualquer tipo de arma militar hoje, exceto lança-míssil. E não é munição infinita, galera. É tipo munição que tem no pente. O que pente. escolhido de arma. Eu acho que eu iria na espingarda, então. Uma 12? Sim. A 12 é bonita, mas dá só pouco tiro. Esse é o problema. Mas é que o bom é que o tiro espalha. E ele joga a horda pra trás. E É verdade. Fuzil mesmo. Pegar um rifle de assalto ali. O fuzil é uma boa também. É bem foda, cara, porque eu já não tenho muita mobilidade, sacou? Acho que com essas armas grandes ia ser tenso, cara. Sabe, eu acho que eu ia pegar uma arma menor. Eu acho que talvez uma pistola, alguma coisa assim. Micro-Uzi também, ó. Pra mim, a melhor arma é a que a Michonne usa, que é a espada. Mas
aí eu não teria acesso a uma espada. Eu tenho. Eu ia falar isso agora. Eu escolheria katana, porque eu tenho Mas não é várias em militar, casa, pô. cara. Ele tá com katana. Pô, mas a espada não é uma arma militar no Japão? Você não falou que era uma arma militar do Japão. Pô, Não, mas olha só, falando em armas de fogo, eu acho que eu usaria uma Desert Eagle, porque ela tem um coice violento, mas o estrago que ela faz, cara, pelo menos você vai conseguir correr um pouco, sabe? Tiro na cabeça, acabou. primeiro que eu não sei atirar, tá ligado? Eu sei atirar airsoft, tá ligado? Tipo, pô, já ia me ferrar. Eu prefiro mais as coisas manuais, assim. Sei lá, tipo. E arma branca tem munição infinita. Arma branca, cara. Eu acho que arma branca seria boa, pra falar a verdade. Até sei lá, acabar o fio da espada, sei lá, do machado, mas até então. muito bagulho e tal, né? Fala aí. Não sei se isso tem a ver no Resident Evil tem a ver isso aí? Não necessariamente, né? O barulho com... Ah, cara, eles são atraídos também, mas é que a questão do Resident Evil, a maioria dos lugares onde você vai jogar são pequenos, então meio que o barulho é abafado. A única questão, assim, que eu sou meio cagado com Resident Evil é que, como a Monique disse, o G-Vírus ele vai fazendo mutações. E tem um bicho bem escroto, que o nome dele é Linker, que tem uma língua gigantesca, o cérebro à mostra e tem umas garras. Cara, aquilo ali me dá um arrepio, velho, que é quase tanto quanto eu tenho dos Dobermans malditos zumbis. Sabe, é muito escroto. E assim, você chega nele, meu, você quase não tem bala, sabe? Aquela criatura, ela é rápida, ela faz um barulho, meu, que sei lá, me dá arrepio. Não é eles que você... som, né? você tem que andar devagarinho, se você caminhar só perto deles, você consegue realmente passar sem chamar atenção, né? Então tem esse detalhe também dos leakers. E um lugar que você iria? Eu iria pra um lugar alto. Geralmente o pessoal diz que esses filmes de zumbi e tal, que o ideal é você ir pro mar, né? Ir pra água. Porque na água, Sim. a não ser que tenha o nosso tubarão lá zumbi, né? Que a gente tava discutindo antes. Mas Olha, até Sharknado, né? Igual aquele filme. Sharknado. Tubarão que voa, aí fudeu, né? Mas, tipo, tu vai pra uma ilha isolada assim, já era, meu amigo. Tipo, se não entrar ninguém lá, não chegar nenhum zumbi nadando, que não vai chegar. Ou então, aí tu tá safo, né? O problema é recurso, que é limitado, então... Mas daí você planta, pô. Mas aí não é tão simples não, com assim, certeza. né? Você indo pra uma ilha, você consegue refazer, digamos assim, a sua vida, né? Porque você vai ter recursos na natureza, você vai ter água, né? Não sei se potável, se você encontrar um rio por lá, alguma coisa assim. Que água do mar, você não vai conseguir beber, né? O nosso destino é Angra. Angra tem um monte de ilha, pode escolher, inclusive. Então, Angra, o nosso destino é Angra. O problema são as Apocalipse pontes zumbi que ligam total. as ilhas, né? E tem um monte de ilha com mansão lá, né? Porque é tudo nego rico lá, os caras vão estar muito mesmo, a gente vai lá e fica lá. Aí, ó, já sei a minha arma já, cara. Eu quero uma bomba, vai ser a primeira coisa que eu vou estourar ali. Vai ser a ligação. No jogo que a gente tá jogando lá de Terra Devastada, a gente já tá com planejamento de ir até uma loja de lancha, colocar num carro, de preferência alguma caminhonete a diesel, tocar até o litoral e ir pra Ilha do Mel, velho. Que nosso futuro é Ilha do Mel, cara. Ilha do Mel é pertinho, mais perto. Lá tem um monte de comida, porque tem restaurante já, né? Já dá pra aproveitar, já. Tem uma provisão. Isso eu pensei, cara. Você salva a cozinheira, né? E os hippies, eles estão tão na paz já, com tantas ervas que eles estão usando, que lá não vai ter problema, porque tá todo mundo se curando com as ervas que tem lá, entendeu? Ô, Monique, fala um pouquinho do seu canal aqui pra gente, cara. Gente, meu canal tá meio falido, tá? A gente chegou a 20 mil inscritos depois de 4 anos, mas estamos aí... Meio falido. Estamos aí na atividade, tentando sobreviver aí a esse apocalipse do YouTube, mas estamos lá, estamos tentando. Então acessem youtube.com/Resident Evil Database, a gente tem o site também, ResidentEvilDatabase.com. E eu queria aproveitar para falar também de um outro trabalho que eu faço, que eu sou âncora de um programa chamado News Games, toda quarta-feira às 6 horas, na Rádio Geek, que é radiogeekbr.com.br. Lá eu falo de outros jogos, porque não dá pra sobreviver só de Resident Evil no mundo, né? A gente até tenta, mas não dá. Certeza. E Teteus, cara, você que já é de casa aí, faz o jabá também, mano. Então, galera, eu sou lá do Meia Lua pra Frente Soco. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, você pode entrar no site meialuaprafrentesoco.com.br. E a gente também tem um podcast lá, que é o Meia Lua Cast. Também tem o Costelas Hidromel, que tá lá também da galera. Então, tem o canal que a gente faz lives, que é o Lives do Meia Lua. E o Meia Lua TV, que a gente faz vídeos também, tem que sair vídeo toda semana.
Se quiser acompanhar, escutar nosso podcast, é só colar lá. Será Tá bem-vindo. certo, galera. Eu queria agradecer vocês aí por estarem aqui na taverna. Muito obrigado mesmo pelo conhecimento de vocês, gente. Obrigado mesmo. Valeu, né? gente. Obrigada pelo convite. Foi muito legal aí falar um pouco sobre a mitologia de Resident Evil. Sempre é bom falar de Resident Evil, né? Eu gosto muito. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu já saio falando, como deu pra perceber que eu saio falando um monte de coisa. Eu não paro mais. Exato, gente. Pô, é um prazer estar aqui, né? Quando precisar, só chamar. Muito obrigado pelo convite. Tamo aí. Obrigado, Monique. Obrigado, Teteus. Mas, Bardo, aumenta esse som agora que eu vou correr lá pegar meu PlayStation pra eu jogar Resident Evil novamente. Até mais, galera. Até o próximo cast. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.